Olá, seja bem-vindo novamente ao podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Eu sou a Laurenberger e é um prazer estar junto de vocês aqui na nossa terceira edição do Latinos na Veia, o podcast que fala tudo do melhor sobre o futebol latino. Nossos repórteres trouxeram as últimas novidades dos campeonatos, então chega mais, se acomoda e vamos conversar sobre o que está acontecendo ultimamente no campeonato argentino, como que começou aí a reta final, os times voltaram a jogar, o campeonato chegou aí em sua 17ª rodada e tá cheio de novidades. E também vamos falar sobre a Colômbia e como foi a estreia de Borja no Junior Barranquilla. Temos também novidades sobre a chegada do La Serena na elite do futebol chileno e como que foi a última rodada do torneio, o que aconteceu de melhor, quem marcou, quem tá nas primeiras colocações. E se tu quiser também saber mais sobre o campeonato peruano, que já começou com várias polêmicas, vamos falar sobre. E também vamos dar uma passadinha no Uruguai, a terra de Cavani e Luis Suárez, e sobre as últimas movimentações no mercado da bola, e tem muito mais. Então, se você quiser saber mais, senta aí e vamos conversar sobre. Mas antes disso, se você quiser saber mais sobre como anda o futebol nacional e internacional, acompanhe a gente lá no nosso portal em www.futebolnaveia.com.br. Lá tem novidades sobre tudo. Quer saber sobre Real Madrid, sobre Paris Saint-Germain, sobre Flamengo, sobre River Plate, sobre Bayern de Munique e muito mais. A gente está fazendo a cobertura completa do Paulistão, Gauchão, Campeonato Catarinense, Mineiro, Alagoano e tudo mais. Acompanhe a gente lá que tem prognóstico, tem os resultados e muito mais. Mas eu acho que chega de enrolação, né? Vamos logo ali para a Argentina falar sobre os nossos irmãos, e quem conta tudo pra gente é a Valéria Contado. Na Argentina, a temporada 2020 finalmente começou. A 17ª rodada teve clássico e reviravolta na tabela. O Aldosivi venceu o Lanús, que não conseguiu encostar nos líderes do campeonato, enquanto o Argentinos Júnior foi derrotado pelo União Santa Fé fora de casa pelo placar de 1-0. O placar foi magro, mas com esse resultado o Argentinos cai para a terceira colocação. Enquanto isso, o River venceu o Godoy Cruz também fora de casa e também pelo placar de 1-0, firmando-se assim no primeiro lugar do campeonato e chegando aos 33 pontos. O clássico da vez ficou com Boca Juniors e Independiente. Terminou no 0-0 com direito a um cartão vermelho para cada lado. O jogo foi mando do Boca, mas quem dominou a partida foi o Independiente. Eles tiveram as melhores chances, sendo 6 chutes a gol do Independiente contra apenas 2 do Boca. Com esse empate, o Boca sobe para a segunda colocação, passando o Argentinos apenas em saldo de gols. As próximas partidas, válidas pela 18ª rodada do campeonato, devem começar na próxima quinta-feira, dia 30, e só terminam na segunda-feira, dia 3. Lembrando que o campeonato argentino vai até a 23ª rodada, então já deve estar se encaminhando aí para a reta final e já temos briga pela primeira colocação. Em breve eu volto com mais informações do campeonato argentino. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos da Veia, do Futebol na Veia. Até logo! Muito obrigada, Val. E olha, o campeonato argentino continua com tudo. E aí tivemos a 17ª rodada, que foi muito emocionante, viu? E entre os destaques aí da rodada, podemos falar que está a partida entre União Santa Fé, que conseguiu vencer o Argentinos Júnior, né? O Franco Trojansky garantiu a vitória do Santa Fé. E o detalhe é que o Argentinos teve 2 jogadores expulsos, o que acaba aí desfalcando bastante a equipe, principalmente porque se ela quiser recuperar sua posição na ponta da tabela, tem que contar com seus jogadores dispostos a colaborar com a equipe, né? Então, Francis McAllister e Elia Gomes, que acabaram sendo expulsos dos jogos, não vão entrar, no caso, no jogo contra o Racing, que é da próxima rodada. Isso acaba desfalcando bastante a equipe, então vamos ver como que o Argentinos vai
proceder aí na próxima rodada. Mas vamos falar sobre o River Plate, que conseguiu arrancar a vitória aí contra o Godoy Cruz e ainda fora de casa, né? E com isso, então, o River chegou aí na primeira colocação na tabela. E a tendência é que, como o River é um time raçudo, que gosta de lutar pelos resultados, é que continue a brigar, então, para permanecer na ponta. Já o Racing, que foi campeão na temporada passada, não tem conseguido subir na tabela, né? Ele que perdeu aí o seu técnico na troca do ano, Eduardo Cudê, foi para o Internacional de Porto Alegre. O time aparece então na 9ª colocação, onde soma aí 27 pontos. E vamos ver como é que vai ser o desempenho da equipe. Se vai conseguir subir mais, se consegue chegar a Libertadores, se não chega, se vai ficar só pela Sul-Americana ou se nem vai se classificar para campeonatos internacionais. Mas olha, a gente vai dar uma passadinha rapidinho aqui no G4, porque o negócio tá cada vez mais acirrado, viu? O River, como a gente já falou, aparece em primeiro e ele soma 33 pontos. Em seguida aparece o Boca com outros 30. O Argentino Júnior aparece em terceiro com também 30 pontos e o Rosário fecha o G4 com 29. Então assim, nada tá decidido ainda, tudo pode acontecer. O Rosário pode aparecer em primeiro, assim como o Argentinos também pode voltar à sua posição. Então, tudo tá em aberto ainda no campeonato argentino. Mas sobre o mercado da bola, ele tem ficado cada vez mais movimentado nos hermanos, viu? Essa última semana, o presidente do Boca descartou aí Paulo Guerreiro, que atua pelo Inter também. E eles já estavam no imbróglio há muito tempo, se vai, não vai, se fecha ou não fecha. Então, Guerreiro não vai pro Boca. E quem pode deixar o River Plate é Borré. O Celta quer fechar com o jogador para atuar ao lado de Iago Aspas. E Borré, inclusive, ele tem feito uma campanha muito boa, viu? Ele se destaca cada vez mais e atualmente ele é o artilheiro aí do argentino. E até agora ele já anotou 10 gols, o que não é nada pouco, viu? É bastante até. E assim como a Valéria falou, no jogo do Independiente e Boca Juniors, né, um jogador de cada lado foi expulso e pelo lado do Independiente, Pablo Pérez acabou levando o cartão vermelho. Só que além de sair do jogo, ele também pode sair do time, né? Um dirigente da equipe acredita que ele não deve continuar na equipe, principalmente pelo seu péssimo relacionamento com o restante do grupo e também com a diretoria, né? Que é uma situação bem chata, então ele deve deixar o time. E por fim, a mãe de Rojo, do Manchester United, entregou que o filho tá sim voltando ao Estudiantes. Como uma boa mãe que é tecnológica, ela desejou boa sorte pro filho aí na nova etapa e confirmou, sem querer querendo, a saída dele do United e a chegada então na Argentina. A gente, mãe pode tudo, né? Então lidamos com isso. Mas agora é a vez de falarmos sobre o Chile. E quem traz as novidades pra gente é o André Borges. É contigo, André. O Campeonato Chileno de 2020 já deu seu pontapé inicial na sexta-feira passada, no dia 24. Mas um dia antes, na quinta-feira, dia 23, teve um playoff para decidir qual seria o segundo time que iria subir para a primeira divisão. A decisão foi entre Deportes La Serena e Deportes Temuco. E acredite, o jogo teve muita emoção. Foi 0-0 no tempo normal e nos pênaltis foi festa total para a torcida do La Serena, que foi o segundo time junto com o Santiago Wanderers a se classificar para a primeira divisão chilena. Porém, a estreia não foi da forma como a torcida esperava. Estreou contra o Curicó Unido, mas perdeu por 1-0, mesmo com um jogador a mais dentro de campo. Indo para os outros resultados da primeira rodada do Chilenão, o jogo que chamou a atenção, que foi entre Santiago Wanderers e Universidade Católica, que são os dois times campeões da primeira e da segunda divisão, a Católica da primeira e o Santiago Wanderers da segunda divisão. A estreia dos dois foi melhor para o time católico, vencer por 3-0 fora de casa. Agora, quem decepcionou na primeira rodada foi a LAU, a Universidade de Chile, perdeu para o Huachipato por 2-1 fora de seus mandos. Essa rodada ficou marcada principalmente por ter vários gols, como por exemplo o Audax Italiano em casa goleou o Cobresal por 4-1, assim como o Colo-Colo fez 3-0 em cima do Palestino. Mas o jogo teve 5 gols, foi entre União Espanhola e Deportes Iquique.
foi 3-2 para a União Espanhola. Um time que estava tão marcado por tanta polêmica de não ter entrado em campo e ter perdido por WO, por querer entrar na Libertadores sem ao menos entrar em campo, pelo menos venceu a primeira rodada e vamos ver o que é que o time é capaz de oferecer ao longo deste campeonato. Na classificação nós temos o Audax Italiano, já que fez 4 gols, foi o time que mais marcou nessa primeira rodada, então tem gols pró 4 contra 3 da Universidade Católica do Colo-Colo, além da União Espanhola. Só que pela quantidade de gols, obviamente o Audax Italiano está na primeira posição. Agora, quem está nas duas últimas posições que levam ao rebaixamento, sendo que a última posição, a 18ª, rebaixa o time direto para a segunda divisão e a 17ª vai para os playoffs, o Santiago Wanderers está na 17ª, quem diria, o campeão está de novo na posição que rebaixa, e o Palestino é o lanterna que pode ir direto para a segunda divisão do Chilenão. Por enquanto é isso do futebol chileno, eu vou ficando por aqui. Eu sou André Borges para o podcast Latinos na Veia, do Futebol na Veia. Muito obrigada, André. E aí, então, temos um novo time da elite do futebol chileno, que é o La Serena. E olha, a equipe fez uma campanha muito boa em 2019, viu? Dos 31 jogos em que disputou, acabou vencendo 14, empatou outros 7 e perdeu outros 10. Então é um número muito bom, mas acabou já começando a tropeçar, né? Jogando contra o Curicó Unido, perdeu por 1-0. Seu adversário ainda teve um jogador expulso, mas dá pra se dizer que foi um jogo muito equilibrado, viu? O La Serena conseguiu aí 43% da posse de bola e pode ser uma boa equipe para se brigar, até porque ninguém quer ser rebaixado e acredito muito que o La Serena quer continuar assim na elite, que mal acabou de subir, mas deve querer continuar. E como está no início do campeonato, tudo pode acontecer, né? Já a Universidade Católica venceu o Wanderers em um duelo também bastante disputado. O Wanderers, apesar de não ter vencido, brigou bastante para sair com a vitória, mas a Universidade levou a melhor. E a União Espanhola voltou ao normal, os ânimos acalmaram um pouco e realmente ainda não ganhou a sua punição, mas vamos lembrar que já prometeram que vai ser uma punição bem severa, até porque disseram aí que a equipe fez com que o futebol do Chile retrocedesse mais de 30 anos. Então a gente pode esperar uma punição bem grave. Porém, a equipe entrou em campo e mostrou que realmente queria os 3 pontos e fez pelo seu, viu? Ela venceu o Iquique de virada. E os jogos da Libertadores e da Sul-Americana já estão cada vez mais perto. O ingresso para o jogo entre a Universidade do Chile e o Inter já foram disponibilizados, já estão à venda e os times se encontram no dia 4 de fevereiro, próxima terça-feira, às 19h15 pelo horário de Brasília, e o jogo acontece no Estádio Nacional de Chile. Já a partida entre União La Calera contra o Fluminense também já está com seus ingressos à venda, os torcedores podem adquirir, né? O confronto acontece também na terça-feira, dia 4, só que mais tarde. O jogo começa às 21h30 pelo horário de Brasília também. O cenário do confronto é o Maracanã e olha, deve ser um duelo bastante disputado. E semana que vem traremos aí todos os resultados e mais detalhes sobre os duelos de ida, beleza? Mas agora a gente vai até a Colômbia, onde Kaique Ribeiro traz as novidades pra gente. E olha, tô me perguntando desde semana passada, qual o lugar que o Kaique vai visitar essa semana, hein? Fala pra nós, Kaique. Olá, amigos e amigas de Latinos em Navena. Estamos de volta aqui no programa para contar tudo o que aconteceu na primeira rodada da abertura da Liga Betplay 2020, a primeira divisão do futebol colombiano. Uma peculiaridade da rodada é que não tivemos placares com vitórias acima de 2 gols de diferença, e tudo teve início na última quinta-feira. Tolima e Independiente Medellín abriram o campeonato com um empate por 2-2. Os Piarros abriram o placar, tomaram a virada, mas empataram no segundo tempo. Na sexta-feira, o Rio Negro venceu os Jaguares com 2 gols no segundo tempo por 2-0, e o Once
Caldas e Independente Santa Fé ficaram no empate por 0-0 na cidade de Manizales. No sábado, o Envigado aproveitou a vantagem numérica desde a primeira etapa e estreou com vitória sobre o Boyacá Chicó por 1-0, com gol marcado por Guzmán. Ainda no sábado, o Deportivo Cali derrotou o Bucamaranga fora de casa por 2-0, com um gol contra e um gol de pênalti. Já o Junior Barranquilla, atual campeão do Apertura na Colômbia, estreou com vitória no estádio Metropolitano por 2-0. O destaque fica para o primeiro gol em partidas oficiais de Miguel Borja pelos Tiburones. Ouça o gol do chamado Miguelito pelo narrador. Propio territorio con Rambal, que está molestado. No quiere lío, le mordió la pelota. Viene Miguelito Borja por el primero. Sí, 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 está. El Junior lo hizo Miguelito Borja en el debut. O outro campeão nacional em 2019, o América de Cali, derrotou o Alianza Petroleira em casa por 3-1 e também estreou com o pé direito. Enfim, tivemos os últimos 3 jogos no domingo, a começar pelo empate entre Patriotas e Cúcuta por 1-1. Os gols foram marcados na primeira etapa. Barreira e Duque decretaram a vitória do Atlético Nacional sobre o Deportivo Pereira por 2-0 no Atanásio Girardot. E assim, o time comandado por Juan Carlos Osório também estreia com um triunfo. Para encerrar a rodada, quem decepcionou foi o Milionários. Após perder o torneio de pré-temporada em casa, o time dessa vez foi derrotado novamente no estádio El Campín pelo Deportivo Pasto por 2-1, com uma grande atuação dos visitantes no primeiro tempo. Sendo assim, a primeira rodada termina com as duas equipes de Cali na liderança. Primeiramente, o América chega como líder, enquanto o Deportivo vem logo atrás. Fecham o G4, Atlético Nacional e o Junior Barranquilla. Deportivo Pereira, Jaguares e La Equidad estão nas últimas 3 posições. No mercado, mais um jogador se acerta com a América de Cali. Christian Arrieta entrega aos Diablos Rojos em transferência junto ao Envigado. Por fim, o defensor Alexis Henrique se aposentou aos 36 anos. Seu último clube foi o Atlético Nacional, onde conquistou 13 títulos em baita currículo. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações da Liga Betplay para o Latinos na Veia do Futebol na Veia. Agora eu vou provar um dos melhores cafés do mundo na cidade de Armênia, que inclusive é onde a seleção brasileira está jogando pré. Muito obrigada e olha, um bom cafezinho pra ti e aproveita bastante, viu, Kaique? E tivemos bastante movimentações na primeira rodada da Liga Betplay. E olha, os times não impressionaram todo mundo e ficaram aí, como o Kaique disse, em placares pequenos. Mas esperamos que seja apenas o começo, né? Porque vamos concordar, a gente gosta mesmo de goleada. E entre os destaques está então o empate em 2-2 de Tolima e Independiente Medellín. O jogo foi extremamente equilibrado. Enquanto Tolima, que jogou em casa, teve 49% de posse de bola, o Independiente Medellín teve outros 51%. Então, era óbvio que os times queriam começar já com a vitória, né? Mas não aconteceu, ficaram 2-2, que foi um jogo aí bastante disputado. Continuando, o Once Caldas começou sua temporada com empate também. O time ficou no 0 com o Santa Fé. Porém, o América de Cali não decepcionou e venceu com o maior placar da rodada, viu? Então, o América enfrentou a Alianza Petroleira e venceu por 3-1. E quem não ficou para trás foi o Atlético Nacional. O time foi bem superior ao Deportivo Pereira e venceu aí então por 2-0. E um dos jogadores que se destacou e deve brigar pela artilharia do campeonato neste ano é Michael Rangel, da América de Cali. Na partida ele anotou 2 gols e deve ajudar bastante o América nessa temporada. E Miguel Borja estreou no Junior Barranquilla e não fez feio não, hein? O time encontrou o La Equidad e o ex-Palmeiras foi o responsável por marcar um dos 2 gols da vitória do Junior. E olha, foi um gol bonito, hein? Borja comemorou bastante. E com toda a razão, né? Estrear com o gol no clube em que a gente é apaixonado não é pra todos, né? E agora a gente vai até o Paraguai, onde Yuri Murta traz as novidades de lá. O torneio Apertura do Campeonato Paraguai 2020 teve a sua segunda rodada iniciada nesta sexta-feira, 24. O Nacional visitou o General Dias e venceu a partida por 2-0. O camisa 19, Guilherme Beltrán, fez os 2 tentos da partida e com isso se iguala ao Oscar Cardoso na artilharia do torneio. Com a vitória, o tricolor chegou à liderança do campeonato e permanece com 100% de aproveitamento. No mesmo dia, o São Lourenço venceu em casa o 12 de outubro por 1-0.
No sábado, o Guarenha, time recém-promovido da Liga de Acesso, venceu a sua primeira partida na temporada. O clube bateu o River Plate pelo placar de 2-0. Além disso, também no sábado, aconteceu o clássico do preto e branco. No entanto, graças ao imortal Roque Santa Cruz, nenhum dos dois times saiu vencedor. Libertad e Olímpia ficaram no 1-1. Para completar a rodada, no domingo, Sol de América e Guarani venceram o Esportivo Luquenho e Cerro Porteño pelo placar magro de 1-0. O Guarani, depois do jogo, voltou sua atenção diretamente para o decisivo confronto da primeira fase da Libertadores 2020. O clube recebe nesta quarta-feira o São José para definir quem enfrentará o Corinthians na próxima fase da classificação do torneio continental. Vale ressaltar que, apesar do baixo número de gols na rodada, tendo a média de 1,5 gols, nenhum jogo teve o placar zerado, o que é algo muito positivo para o campeonato. Valeu, Yuri! Então, tivemos aí uma rodada com placares positivos. Assim como o Yuri disse, nenhum time ficou no zero, o que começa a dar números ao campeonato, né? As equipes já começaram com tudo e brigam pelas primeiras posições da tabela desde já. Então tivemos aí mais uma vez Guilherme Beltrán brilhando, né? O jogador anotou os tentos do confronto e fez com que o Nacional se mantivesse 100% na competição. Já o São Lourenço e o Guarenha não fizeram feio também, viu? E tivemos o Guarenha, inclusive, vencendo o River Plate por 2-0. O único empate da rodada ficou na conta do Libertad e Olímpia, que fizeram um jogaço, viu? O Libertad começou abrindo o placar com o Blas Cáceres, mas Roque Santa Cruz mostrou que o Olímpia não dava pra brincadeira e era o dia dele brilhar, né? Então ele deixou tudo igual, hein? E estamos apenas na segunda rodada e já vamos vendo que os times começaram a brigar mesmo, que eles estão dispostos a lutar para chegar na primeira posição. E falando em primeira posição, na tabela, o Nacional aparece na ponta com 6 pontos. E olha, ele se mantém invicto no campeonato, tá 100% e acho que vai se manter assim por um tempinho. Em seguida aparecem Libertad e Olímpia em segundo e terceiro, respectivamente com 4 pontos. Em seguida vem o Guarani e o São Lourenço com a mesma pontuação, que aparecem em quarto e quinto lugar. Até agora, o Esportivo Luquenho, General Dias e 12 de outubro não somam nenhum ponto e com isso é óbvio que não venceram nenhuma partida. Mas ainda dá tempo para se recuperar e mostrar um bom desempenho na rodada ainda, viu? E o Guarani, depois de vencer o jogo de ida por 1-0, atropelou o São José. Os paraguaios venceram por 4-0 e estão classificados para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Agora, o adversário do time é o Corinthians. O jogo já tem data, viu? O encontro acontece na próxima quarta-feira, no dia 5, às 21h30 pelo horário de Brasília. O Guarani abre os duelos recebendo o Timão. E aí, quem vai vencer? Já tem as suas apostas? E vamos falar um pouco sobre o futebol peruano. O Luiz Gustavo conta tudo pra gente. O Campeonato Peruano dá início nesta sexta-feira, dia 31, e a grande polêmica da semana tem como responsável o VAR. O acordo até o momento sobre a utilização do equipamento na competição é que ele funcionaria apenas em 2 jogos de cada dia. Porém, isso não agrada a todos, como por exemplo o gerente do Aliança Lima, que diz que todas as equipes jogam com as mesmas regras de jogo, portanto, não é possível que o VAR seja usado apenas em 2 jogos e os outros 8 não. E que para ele, todos jogam com o VAR ou ninguém joga com o VAR. Além disso, o Aliança Lima, que vem como favorita para a competição, já pensa a longo prazo devido a término de contratos de jogadores como Pablo Bangoetia e continua na busca por atacantes. Ivan Bulos começou a aparecer uma forte possibilidade na equipe, já que atualmente o jogador está livre após sua saída do futebol croata. E agora, nos últimos dias também foi muito falado sobre o Aliança Lima e Kevin Quevedo terem retomado as conversas para que o jogador não saísse do clube. Porém, foi descoberto pelo portal peruano chamado Libero que ambas as partes não chegaram a um acordo para este 2020. Sendo assim, isso só intensifica as chances do atleta ir atuar no futebol asiático. O Ulsan Hyundai é uma equipe da primeira divisão da Coreia do Sul e ofereceu $1 milhão para ter o jogador em sua equipe.
Depois de frustrações nas negociações com o Deportivo La Coruña, o jogador Beto da Silva está muito perto de acertar com o Sporting Cristal, e ao que tudo indica, faltam apenas alguns detalhes para oficializar sua contratação nesta temporada. E infelizmente, Raí Sandoval, recém-apresentado como novo reforço do Sporting Cristal, não será capaz de realizar sua estreia e deve ficar fora por cerca de 7 a 9 meses devido a uma lesão no joelho que se intensificou mais. Lesão essa que já havia o deixado parado por cerca de 8 meses. O atleta vai perder a Copa Libertadores e grande parte do torneio da Liga 1. O Binacional, por sua vez, continua reforçando a equipe para futuros confrontos na Liga 1 e na Copa Libertadores 2020. O nome da vez é o ex-jogador do Aliança Lima, Mauro Matsuda, que chega por empréstimo de 1 ano. Além disso, César Vidiavani nega rumores sobre a saída do Binacional, já que estava sendo muito cobrado devido à instabilidade da equipe nesse início de 2020. Eu sou Luiz Gustavo para o Futebol na Veia. Valeu! E o futebol peruano também não fica para trás não, viu? Vamos começar falando sobre a polêmica do VAR, ele que sempre chega junto com muitas dúvidas, agrada uns, desagrada outros, né? Porém, a ideia da Federação Peruana de Futebol é realmente muito estranha, na minha opinião, viu? E o que o dirigente do Alianza Lima falou aí, na minha opinião, é bastante coerente, porque vai começar uma briga aí de que time foi prejudicado, de que time foi beneficiado porque tinha VAR, porque não tinha VAR. Então, é estranho apenas 2 jogos possuírem o árbitro de vídeo. Além disso, o VAR pode ser necessário em alguma partida, em outra não terá nenhum aproveitamento. Então, ainda algumas questões estão em aberto sobre a chegada do árbitro de vídeo no campeonato peruano. Agostinho Lozano, o presidente da federação que organiza o campeonato, a Copa Movistar, já afirmou que estão conversando melhor sobre a questão e que a ideia já teve algumas mudanças, né? Então, para que chegue o VAR, todos os clubes devem estar de acordo, o que é alguma coisa também bastante coerente, mas que também poderá ser usado em todas as partidas. Então, assim, o imbróglio não deve se manter por muito tempo, até porque o campeonato já tem início agora nesta sexta-feira, 31. Então, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vale lembrar também que o árbitro de vídeo já chegou a ser usado pelos peruanos. Na ocasião, o mesmo foi instalado em Juliaca, no Peru, na final do campeonato. Na ocasião, a Alianza Lima e o Binacional se enfrentaram. E isso aconteceu então após uma polêmica na expulsão de Anthony Russell do Alianza, né? Então, indo agora para o mercado da bola, enquanto o Fuentes renovou por 3 anos, Quevedo deve então deixar a equipe, né? Ele ainda não renovou e espera novas ofertas, né? O mesmo tem sido inclusive especulado em diferentes times, principalmente no México e até aqui no Brasil, né? O Fluminense tinha interesse no jogador, porém a tendência é de que ele realmente vá para a Coreia do Sul. E por fim, o Universitário bateu o Carabobo da Venezuela e vai para a segunda fase da Libertadores. Depois de ficar no 1-1 no jogo de ida, os peruanos contaram com um gol de Federico Alonso no primeiro tempo e levaram a melhor e se classificaram no torneio continental, né? Agora a equipe então enfrentará o Cerro Porteño na segunda fase. E por último, mas não menos importante, é óbvio, é a hora de irmos para o Uruguai, onde Luciano Massi traz as novidades de lá. É contigo, Luciano. E o mercado da bola segue a todo vapor na terra de Nicolás de la Cruz. Bom, começando o nosso giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre a equipe do Nacional. Nos últimos boletins eu havia comentado que o Nacional não estava contratando muito na atual janela. Entretanto, os bolsos reverteram esse quadro e nessa semana adquiriram 3 reforços para 2020. O primeiro deles é o paraguaio Miguel Raquet, que veio do Godoy Cruz. Em seguida, temos o argentino Cláudio Iaco, proveniente do Nottingham Forest. E por fim, Matias Soares, que estava no Montpellier da França. Ainda sobre o mercado da bola, a equipe do Peñarol também segue contratando. A mais recente aquisição dos carboneiros foi Gary Kagelmacher. O experiente jogador de 31 anos acumula passagens por Maccabi Haifa, Mônaco e Real Madrid. Kagelmacher é o 9º reforço do Peñarol para a disputa do Campeonato Uruguaio e da Copa Libertadores. Para encerrar as notícias sobre o mercado, na terça-feira
quarta-feira 28, a equipe do Montevideo Wanderers acionou a FIFA pelo atraso do Corinthians no pagamento por Bruno Mendes. Segundo os uruguaios, o timão pagou apenas uma das 3 parcelas estipuladas no acordo. A saber, o valor total que deve ser pago pelo Corinthians gira em torno de 13 milhões e meio de reais. Agora vamos falar sobre Copa Libertadores. Na quarta-feira 29, o Progresso jogará sua vida na competição continental. Após o revés por 2-0 diante do Barcelona de Guayaquil, os gaúchos del Pantanoso precisam vencer para seguirem vivos na Liberta. Reforçando, o jogo entre Progresso e Barcelona será nessa quarta-feira e válido pela primeira fase da Libertadores. O vencedor encara o Cerro Porteño do Paraguai. Antes de encerrar o boletim, eu ainda preciso falar quem é Nicolás de la Cruz. No próximo sábado, Nacional e Liverpool irão decidir a Supercopa Uruguaia. Em 26 duelos entre as duas equipes, o Liverpool venceu apenas 5 vezes. A última delas foi em 2016. E Nicolás de la Cruz, que atualmente está no River da Argentina, marcou o gol da vitória negra e azul. Antes que eu me esqueça, você acompanha toda a cobertura da Supercopa no site Futebol na Veia. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. Muito obrigada, Luciano. E olha, se alguém esperava que o Nacional ia ficar quietinho, fazendo poucas contratações, caiu do cavalo. Porque assim como o Luciano disse, o time foi com todas as suas cargas para trazer novos reforços. E olha, trouxe bons nomes para ajudar a equipe nessa temporada, viu? Primeiro de todos é Miguel Raquet, o zagueiro que estava no Godoy Cruz, né? Ele não estava no plano do time, mas como ele estava com um preço bem acessível e os bolsos conseguiram se encaixar ali, o time fechou então com o atleta. E olha, ele é um bom zagueiro, viu? Ele é um atleta rápido, ele é um atleta de velocidade e ele gosta bastante de jogadas aéreas, né? Além disso, ele é bastante agressivo na marcação, o que deve ajudar bastante aí na equipe. Então aí ele chega para agregar no grupo. Assim como Claudio Jacob, que chega como meio-campista, né? Ele chega por empréstimo de 1 ano e olha, ele deve estar com vontade mesmo de jogar. Sua última partida oficial foi em abril de 2019. Por fim, o último a ser anunciado, né, outro nome anunciado, foi Matias Soares, né? E é outro que quer voltar a jogar, porque em 18 meses ele fez apenas 11 aparições. E aí, vocês acham que os 3 vão deslanchar e ajudar o time? Quem que deve se destacar mais? E a treta da vez é entre Corinthians e Montevideo Wanderers. O timão atrasou o pagamento de uma das parcelas de Bruno Mendes. Vale lembrar que o Corinthians pagou aí a primeira parcela, mas aí na segunda já atrasou. Então os uruguaios foram atrás da FIFA para cobrar realmente o que os paulistas devem. O timão até chegou a mandar um comunicado oferecendo um novo parcelamento, mas os Wanderers não quiseram e foram atrás do que é seu, né? Errado não tá. E vale lembrar também que Mendes foi a maior venda do time, que custou aí cerca de 13,4 milhões de reais na época. E olha, o time mal coloca o jogador para atuar, né? Então será que foi um mau negócio? Eu deixo a dúvida aí para vocês. E chegamos ao final do podcast mais caliente do Futebol na Veia. E olha, antes de você parar de ouvir, vai lá no nosso portal e acompanhe de pertinho tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Falamos sobre as últimas contratações, quem deixou as equipes, prognósticos e tudo o que acontece com o seu time de coração. Vai lá, acesse www.futebolnaveia.com.br. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, dislike, comenta aqui a sua opinião, o que achou e fiquem ligadinhos, porque temos outros podcasts, temos vídeos falando sobre diversos assuntos aqui, então nos acompanhe aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, também segue, porque tem outros podcasts aí muito legais para vocês. Estamos no Instagram, em @futebolnaveia.br e no Twitter, @futebolnaveiabr. Beleza? Segue a gente lá, acompanha lá. Vocês sempre vão saber de primeira mão quando nossos podcasts saíram e muito mais, beleza? Queria agradecer aos nossos repórteres Valéria Contado, André Borges, Kaique Ribeiro, Yuri Murta, Luiz Gustavo e Luciano Massi. Vocês são sensacionais. E não se esqueçam que vocês têm um encontro comigo aqui na semana que vem, viu? Eu espero vocês, não vão furar. Boa semana e adiós!